todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B. Pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Que a paz, que o amor do Mestre nos envolva mais uma vez. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essas são as palavras de Jesus, através do Evangelho. E nós vamos ainda relembrar o que ele disse quando os seus discípulos trouxeram aquelas crianças para perto dele. Na verdade, os discípulos não queriam que as crianças chegassem até ele. E aí Jesus disse: calma, deixai vir a mim as criancinhas, pois o reino de Deus
se assemelha a elas. O que Jesus quis dizer com isso? Esse ensino, um ensino profundo. O reino de Deus. Ele não quis dizer que o reino de Deus é igual às criancinhas. Porque as crianças, elas são puras. E o reino de Deus se assemelha a essa pureza. O reino de Deus, o que é o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Então é a respeito disso que vamos falar. A pureza do ser, ela não pode estar separada da simplicidade e da humildade. Isso faz a pureza do ser. Isso faz com que o ser tenha no seu coração o reino de Deus. O orgulho, a vaidade, a maledicência, ou seja, todos esses defeitos nos afastam da simplicidade, da humildade. Então, quando nós temos mais orgulho, mais vaidade, mais afastados estamos do reino de Deus. Então, precisamos excluir essas mazelas de nós e dos nossos corações. Excluir todo pensamento de orgulho, todo pensamento de egoísmo. Deixai vir a mim, o mestre fala em seus ensinos, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os débeis que necessitam de amparo. Isso tudo está no capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os ilumine. Deixai vir a mim todos os sofredores, a multidão dos aflitos e infelizes, e eu lhes darei o grande remédio para os males da vida. Qual é o segredo da cura? Qual é esse segredo que Jesus ensina? Que indo a Ele, Ele cura todos os males. O segredo é o amor e a caridade. Esse é o segredo. Então, meus irmãos, eis um momento único para nós começarmos a dilatar este amor dentro de nós. Começarmos a expulsar o orgulho e o egoísmo e todos os males de nossas vidas. É um esforço contínuo. Assim como aquele que vai à academia todos os dias exercita os seus músculos, nós podemos exercitar todos os dias o amor e a caridade. Sim. Mesmo estando todos dentro de casa. Basta que desejemos, basta que queiramos. Vamos começar refletindo a respeito dos nossos hábitos. Hábitos e pensamentos. Todo mau pensamento é resultado da imperfeição humana. Todo julgamento é resultado da imperfeição humana. Então, que possamos refletir a respeito do que nós somos e do que nós desejamos para a nossa vida. Porque se fizermos um exercício agora, de pensar que neste instante deixamos a vida material e voltamos para a pátria espiritual, como nós vamos chegar na pátria espiritual? Exatamente como somos agora.
Se temos orgulho, egoísmo, revolta, mágoa, felicidade, harmonia, paz, é assim que vamos. É assim que despertaremos no plano maior, porque é onde é a nossa vida. E o destino do ser é progredir a cada vida material. E nós muitas vezes temos aquela força que nos atrai para trás, a procrastinação, aquela força que nos deixa parados, que nos puxa e fecha os nossos olhos e nos faz adormecer para o que é a vida. Então, olhemos mais para nós e examinemos se nós somos puros ou não de coração. Se nós somos simples ao receber uma notícia, se nós temos a simplicidade de entender o outro, de compreender, ou se nós somos aquele que julga, que martiriza, que não perdoa. Falando em julgamento, tem um exemplo de uma colega que trabalha na área da saúde e fazendo a mamografia de uma paciente, ela ali suspirou, né? Aquela paciente saiu e fez uma reclamação imensa dela. Nossa, eu fui atendida por uma técnica que bufava dentro da sala. Foi um julgamento. Na verdade, ela poderia até ter dito à paciente que ela estava com um certo problema respiratório, que era verdade. Trabalhando mesmo com um problema respiratório, que não era o coronavírus. Isso já faz um tempo. Então, veja, nós muitas vezes julgamos o outro por aquilo que nós acreditamos ser real. Nem sempre o que imaginamos a realidade, ela é. Nós devemos pensar que as pessoas têm as suas verdades e que, na verdade, o que é real, o que não é real, o que é certo e o que é errado. Vamos imaginar bolo, um bolo. Nós imaginamos um bolo, um determinado bolo. Se perguntarmos para cada um qual foi o bolo que imaginou, um vai falar um bolo de chocolate, o outro de laranja, o outro um bolo de abacaxi confeitado, o outro um brownie, o outro vai imaginar um bolo de café com cobertura de geleia de morango. Qual é o bolo certo? Qual é o bolo errado? Qual é a melhor receita? Não existe ali. Quando nós falamos de bolo, é simplesmente algo que se mistura a farinha, fermento, algum outro ingrediente, leva ao forno e sai um doce. O Pai entende todas as diferenças. E porque nós, que somos filhos dele, que recebemos a dádiva do amor complacente, não entendemos o outro, que é diferente, que pensa diferente, mas que muitas vezes não está errado. Então, desenvolvamos, meus irmãos, a pureza de coração, começando a enxergar que o outro pode ser diferente, sim, mas não necessariamente errado. Aí que mora a grande sabedoria. Eu vou ler aqui duas histórias do livro O Espírito da Verdade, de autores diversos, de Chico Xavier. A primeira é a história número 24, que foi ditada por Emmanuel. O título é Caminha Alegremente.
Raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas, estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as aspirações, as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos prestimosas arrancarão o alvoroço em torno da lavoura nascente, e atitudes valorosas devem eliminar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano, ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causados a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estimas ser desculpado, perdoa também, sem qualquer restrição. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que haja sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor. E se não engarrafares o fel ou o vinagre no coração, se não engarrafares o fel ou vinagre do coração, tudo será melhor no amanhã. Na verdade, esse ensino não é uma história, né? De Emmanuel, faz a gente repensar. O que passou, passou. Não é verdade? Faz a gente repensar a respeito do orgulho, da nossa vaidade. Se a gente, como ele diz aqui, se a gente fica lembrando de problemas superados e de provações vencidas, fica ruminando aquele sentimento, a gente vai trazer as reminiscências destruidoras, produzindo frutos. Olha como ele fala, frutos das palavras, frutos azedos das palavras e as ações infelizes. Isso faz com que o nosso orgulho ainda nos faça sofrer, porque a gente insiste em não perdoar e esquecer o que passou, passou. No ontem fomos jovens, se no agora somos adultos, provavelmente no futuro seremos idosos. Se hoje somos idosos, já passamos pelas outras fases da vida. Se hoje somos crianças, enfrentaremos todo esse desafio. Mas o que passou, passou. Sabemos que os desafios estão aí a cada momento e que precisamos viver bem, aprender a viver bem. Cuidar para que não crie ninho no nosso coração e na nossa mente com os sentimentos ruins. E aqui, mãos prestimosas arrancarão o alvoroço em torno da lavoura nascente, e atitudes valorosas devem eliminar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Então, amar e praticar a caridade. Como praticar a caridade no momento desse? Com a oração. Jesus nos ensinou a orar.
a oração do Pai Nosso. Os Espíritos de Luz nos ensinam que precisamos manter o conteúdo das orações num grau de sentimento elevado. E eles pedem para que nós oremos. E a oração, com o passar do tempo, vai fazendo uma limpeza dentro de nós, fazendo crescer a esperança, fazendo crescer a fé, fazendo crescer a boa vontade de auxiliar, seja com uma prece, seja como for, com um abraço, com um olhar. E a próxima lição é de Meimei, um espírito de luz, de muita luz, que é a seguinte: encontro marcado. Quando a aflição lhe bateu à porta, o discípulo tomou as notícias do Senhor e leu-lhe a promessa divina: estarei convosco até o fim dos séculos. Acendeu-se-lhes a esperança no imo da alma. E certa manhã partiu à procura do mestre, à feição da corça transviada no deserto, quando suspira pela fonte das águas vivas. Entrou num templo repleto de luzes faiscantes, onde se lhe venerava a memória. Todavia, não obstante sentir que a fé ali brilhava entre os cânticos reverentes e flores devotadas, não encontrou o divino amigo. Buscou-o nos vastos recintos, onde se lhe pronunciava o nome com inflexão de supremo respeito. Contudo, apesar de surpreender-lhe o ensinamento puro, no verbo daqueles que sobraçavam dourados livros, não lhe anotou a presença. Na jornada exaustiva, gastou as horas. Em vão atravessou portadas e colunas, altares e jardins. Descia gélida a noite, quando escutou os gemidos de uma criança doente abandonada à sarjeta. Ajoelhando-se, asilou-a amorosamente na concha dos próprios braços. Ao levantar os olhos, viu Jesus diante dele e fremente bradou: Mestre, mestre! O excelso benfeitor afagou-lhe a cabeça fatigada, como quem lhe expungia toda a chaga de angústia, e falou compassivo: realmente, meu filho, estarei com todos e em toda parte até o fim dos séculos. No entanto, moro no coração da caridade, em cuja luz tenho encontrado marcado com todos os aprendizes do bem eterno. Debalde, tentou o discípulo reter o Senhor de encontro ao peito. Através da neblina espessa das lágrimas, a lhe inundarem o rosto mudo, reparou que a celeste visão se diluía no anilado fulgor do véu vespertino. Mas, na acústica do próprio ser, ressoava para ele agora as palavras inesquecíveis: toda vez que amparardes a um desses pequeninos, por amor de meu nome, é a mim que o fazeis. Então, que possamos lembrar desses ensinamentos e lembrar que Jesus vai estar conosco sempre, se assim o quisermos do nosso lado. Não nos altares, nos livros, mas nas atitudes, no pensamento. Que possamos começar a renovar o nosso íntimo para chegarmos até Ele. Pois somente com a leveza, com o coração puro, chegaremos até o Mestre.
até Maria e até o Pai Criador. Que possamos agora, meus irmãos, agradecer e encerrando esses breves momentos, elevando o nosso pensamento ao alto, rogamos ao Pai que abençoe toda a humanidade, que abençoe o nosso planeta azul, formando ao redor dele um círculo de mãos dadas, de homens de boa vontade, a espargir amor, paz para este planeta tão querido. Que essas vibrações possam chegar a todos aqueles que sofrem com dores do corpo e da alma, aliviando assim as tuas angústias. Rogamos ao Pai Criador que faça cair uma chuva balsâmica sobre todos os países, sobre o nosso Brasil, permitindo assim que cheguemos até o anjo Ismael, protetor do nosso Brasil, para pedir a ele que envolva este país em equilíbrio, amor e fraternidade, envolvendo os nossos governantes, envolvendo a todos que auxiliam nos seus ministérios, envolvendo a todos desta nação com sentimento de fé, força, coragem e amor. E que assim possamos receber uma faísca do teu amor. E que esta faísca ilumine o nosso íntimo, para que possamos vencer todos os desafios desta jornada. E assim dizemos, graças a Deus.